E no vídeo de hoje eu quero conversar e propor com você para irmos além, para que a gente vá mais a fundo e você crie 3 estruturas que vão ajudar você a ter uma vida mais plena, um pensamento mais sereno e com isso, neste contexto, nessa estrutura, você pode certamente ver que você vai ter uma vida que você realmente quer. Buscar a vida que você está. É um meio para conseguir essa vida, inclusive nos negócios, para que você, inclusive, também consiga separar o joio do trigo, sair desse ruído da manada que vive uma vida maluca, hiper sobrecarregada, com metas alucinadas ali e que você consiga fazer o seu negócio crescer, alcançar o número que você se colocou aí, a meta que você se colocou, mas de um jeito adequado, do jeito pró que a gente ensina aqui. Vamos lá então, vamos comigo aqui para a gente aprender eu vou falar de 3 princípios, 3 virtudes que são muito necessárias e que foram mapeadas aí do processo de tomada de decisão de decisores que tiveram muito sucesso na vida financeira e que conseguiram também ter um sucesso consistente. Isso é muito importante e relevante nesse momento, ok? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador da Decision Pro, que é uma empresa que treina empresários para um pensamento disciplinado para suas tomadas de decisão, de modo que ele tenha um pensamento mais sereno, a mente esteja mais serena e com isso com uma crítica melhor do que ele vai conseguir discernir a respeito das decisões que ele precisa tomar no próprio negócio. E com isso, o que acontece? O empresário ele se desvia de caminhos ruins. E esses caminhos ruins muitas vezes são tomados, são trilhados por conta dos pontos cegos que ele não percebeu. Ele estava operando em pontos cegos e esses pontos cegos da tomada de decisão dele fizeram ele fazer escolhas ruins que consumiram muito tempo, um tempo valioso, fez ele gastar muito dinheiro e também fez ele empregar uma energia enorme em coisas que não deram em resultado. Existem becos sem saídas nos negócios que a gente já mapeou e que o empresário muitas vezes, por não discernir os pontos cegos, as suas próprias tentações, ser movido por uma pressa, por uma ganância, ele acaba caindo nessas armadilhas e toma decisões que não se sustentam ao longo do tempo. E só faz ele perder dinheiro, tempo e energia. E com isso, a hora que ele mapeia isso, ele compreende isso, ele consegue tomar decisões mais estruturadas que fazem com que ele opere de uma forma enxuta e altamente rentável. E aí eu digo isso, por que isso é tão importante para a gente aqui? O empresário ele não precisa mais de conteúdos técnicos, de aprender mais sobre uma determinada fórmula de lançamento ou uma técnica de vendas. Normalmente os empresários que a gente atende, ele já está esgotado disso, ele já está na verdade saturado de conhecimento, de possibilidades, de influências, de masterminds, de grupos, de cursos, isso ele já tem de monte. O que ele precisa agora é criar um sistema agregador de tudo isso, onde ele consiga ter princípios para tomar as decisões dele, que inclusive vão facilitar e vão fazer que ele tenha até mais agilidade na hora de tomar as decisões e sabendo que aquelas decisões que ele está tomando vão levar aonde ele quer e vão afastá-lo de caminhos ruins. O discernimento ele é muito importante nisso. E tem 3 pilares aqui, 3 princípios, virtudes, se a gente pode dizer aqui, que vão ajudar demais. A primeira é a humildade disciplinada. A segunda é a prudência. E a terceira é a moderação. Essas 3 são como se fossem assim, vamos colocar aqui, como se fossem quase superpoderes na tomada de decisão que ajudam o empresário, elas são filtros, elas são modos de pensar que o empresário começa a ajustar, ele pensa, não é um pensamento errático, não é um pensamento que ele olha para uma coisa ali e quer, não é um desejo, uma coisa forte, é um pensamento que ele está ativamente pensando. O empresário ele é um cara muito bom da ação, ele mata no peito, ele é o cara que está ali, vai lá e faz, ele é muito bom nisso. Essa musculatura eu não preciso trabalhar com o empresário, eu preciso agora trabalhar a musculatura da reflexão, para que ele consiga direcionar os esforços dele para o lugar correto. É isso que a gente trabalha com nossos clientes aqui da Decision Pro. Então, o que a gente coloca aqui não é uma coisa para aumentar a quantidade de informação, mas sim para canalizar, para ordenar essa informação de modo que o empresário consiga ter as melhores ações ali, ele consiga disciplinar as ações dele, ele consiga empregar o esforço no lugar onde vai dar resultado, mas um resultado consistente, que ele consiga fazer isso de forma perene.
E precisa ser perene para que ele consiga ter uma previsibilidade de faturamento, processos que funcionam, uma empresa que funciona. Então, falando da primeira virtude aqui, então, disso, que vai ajudar ele a construir esse processo, que ela é estrutural, que ele vai praticar diariamente, é uma virtude e também uma disciplina, que é a da humildade disciplinada. O que significa a humildade disciplinada? A humildade disciplinada significa que ele passa a ter consciência dos que ele tem pontos cegos. Muito empresário não sabe nem o que tem ponto cego, não sabe nem o que é um ponto cego na tomada de decisão, não conhece a respeito disso. Então, a gente precisa que ele compreenda que ele não tem, ninguém tem, nenhum ser humano tem total compreensão perfeita da realidade. A gente tem muita facilidade a perder o pé no chão das decisões. Por isso que é disciplinado, não é uma coisa natural. Então, a gente precisa compreender as limitações do nosso conhecimento, né? Que a gente encara as coisas, a gente faz as coisas fazerem sentido para a gente, pelo viés de confirmação, entre muitos outros pontos cegos que não é o objetivo do nosso vídeo aqui. Eu falo isso em outros vídeos a respeito, se você quiser saber, veja no canal aí que a gente tem vídeos específicos sobre os pontos cegos em si. Mas o que é vital saber é que todo dia, através de uma humildade disciplinada, você precisa examinar os seus pensamentos, o que você quer fazer naquele dia, se você não está se deixando levar por uma impulsividade, por uma fuga do esforço, por uma fuga de um gargalo principal e está tentando seguir o caminho mais conveniente. O caminho da conveniência, o caminho das massas, o caminho do mercado ali, do oba-oba, ele é o caminho que faz você tomar decisões ruins normalmente, tá? Isso espiritualmente, historicamente, a gente vê que isso acontece. E a virtude da humildade disciplinada é você começar a mapear, a compreender onde você toma decisões ruins e aceitar que você toma decisões ruins. Tem empresário que está numa visão tão maluca de si mesmo que ele nem compreende que ele toma decisões, ele nem aceita que ele toma decisões ruins. Então ele já está num nível de ego, de se perder, de desconexão com a realidade, que ele acha que ele é o todo-poderoso ali, que ele é o Midas. Então a humildade disciplinada é o oposto disso. Não é você achar que você é um péssimo tomador de decisão, mas é você compreender que se você deixar no modo do piloto automático ali, você vai tomar decisões ruins, ok? Então, essa é a primeira princípio. E como é que você faz isso? Você utiliza um checklist de tomadas de decisão, você começa a observar onde que as suas quedas, as suas tentações, ok? E aí, então, essa é a primeira. Vamos isso daria para falar vários vídeos a respeito disso, mas eu quero que você compreenda a inter-relação entre elas, né? Aí tem a segunda. A segunda é a virtude da prudência. A virtude da prudência é você definir os meios corretos para atingir os fins corretos. Hoje a gente vê os empresários criando fins muito absurdos, assim, descolados da realidade, que gera uma necessidade de definir meios, assim, até em alguns casos que se perdem, né? Esgotam o time, colocam metas muito elevadas, comprometem toda a sua vida, a sua saúde física, emocional, vida da família, por um grande tiro que ele tenta dar ali para fazer um negócio acontecer. Porque ele não sabe operar com a terceira virtude aqui, que é a moderação, que é saber o seu tamanho, construir de forma progressiva e gradativa. Então, ele precisa primeiro aprender a moderar a meta final dele ali, através de colocar metas progressivas e gradativas no negócio, avaliar se os sonhos dele não são sonhos de consumo, sonhos que só envolvem consumir mais coisas. Será que ele precisa de tudo aquilo mesmo? Não há problema ele querer ter uma coisa, mas o problema é ele fazer com que ele trabalhe de uma forma errada, de uma forma errática, de uma forma obstinada. E ele mude padrão de vida, ele tenha compensações, ele se desvie, como a gente fala aqui, para os pontos cegos. Que ele se desvie, que ele acabe usando compensações ao ponto de, como eu comentei em outro vídeo, de um empresário começar botando no bolso R$9.000 por mês ali de Prolabore e depois de alguns anos, depois de um ano, ele está botando 49 mil no bolso, e sendo que botando 49 mil no bolso não, 45, o exemplo que eu dei foi, ele tinha um custo de vida de 10 mil inicialmente, e depois ele amplia para 50 mil o custo de vida dele. E a empresa, imagina o quanto que a empresa precisa faturar, precisa se organizar para faturar e para aumentar esse estilo de vida. Por que em 2 anos, em 1 ano, muitas vezes ele aumentou em 5 vezes o custo de vida dele? Ele transformou coisas não essenciais, as coisas excepcionais em triviais, ele perdeu a noção, ele aumentou demais os desejos dele,
Se ele não fizer essa dosagem através da moderação, que é a terceira virtude aqui, ele não vai conseguir fazer as coisas com prudência, ele não vai conseguir ter serenidade para tomar as melhores decisões, para aproveitar as melhores oportunidades e assim por diante. Então, por isso que ele precisa ter essas três, e para ele compreender que ele precisa aprender a virtude, aplicar cada vez mais a virtude da prudência, que é definir os meios certos para os fins certos, ele vai precisar moderar cada uma delas, principalmente as metas. Ele precisa ter humildade disciplinada, que senão, vez ou outra, ele vai cair no modelo de recompensa, ele vai querer ter uma gratificação mais imediata. A gente não precisa fazer força nenhuma para ter gratificações imediatas, para ir lá e comprar uma comida no iFood, para querer pegar o voo com uma classe executiva, para querer gastar mais, para ter o melhor carro. Repara, a gente não precisa de esforço nenhum, mas precisa sim de muito esforço para evitar esse tipo de coisa e esse tipo de estrutura interna de crescimento, que ela é um saco vazio. Cuidado com os sonhos de consumo, que eles são sacos vazios. Então utilize essas disciplinas para você moderar inclusive as suas metas, os sonhos, para que você não se coloque numa vida pautada no consumo e você se perca nesse caminho, porque muita gente se perde, porque é um saco sem fundo. Então a própria capacidade de ter um negócio, de construir caixa, de fazer um negócio dar frutos futuros é comprometida, muitas vezes quando o empresário se perde numa ganância e entre outras coisas que só a humildade disciplinada, a prudência e a moderação vão ajudar ele a regular o crescimento dele ao longo do tempo, ok? Isso é muito essencial, cara. Aplique isso se você no seu negócio, que vai ajudar demais a dosar, a crescer de forma progressiva e gradativa e a ter vida enquanto você faz o seu negócio crescer. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere dar o seu like. E se você precisa ajustar o seu negócio, o seu modelo, os seus próprios desejos, fazer um ajuste interno empresarial, botar em ordem a casa, arrumar o jeito que você está construindo as suas metas, reordenar para que você consiga voltar a fazer uma atividade física, você tenha mais satisfação no seu dia a dia, evitando os sonhos de consumo e somente o consumo, que é um saco sem fundo, considere também conhecer os programas aqui da Decision Pro, que a gente vai ajudar você a fazer o seu negócio escalar de forma altamente rentável, enxuta e com mais serenidade, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo então, um forte abraço e até nosso próximo vídeo.